Hoje é sexta-feira, pessoal, dia de dica aqui na Pintura Decorativa Brasil. E hoje eu vim trazer uma dica que a princípio parece ser muito óbvio, as pessoas sabem e utilizam vários tipos de textura, mas quando se fala em marcas, em quantidades de texturas que nós encontramos no mercado, sempre vem uma dúvida, e eu vejo isso pelas minhas alunas. Elas sempre perguntam como utilizar e o que fazer. Então, eu vim hoje trazer essa dica para vocês, para explicar um pouquinho sobre alguns tipos de texturas que nós encontramos no mercado e também como você pode utilizar em trabalhos, né, dando efeitos diferentes na sua pintura, na sua tela, né, no vidro, na lata, aonde você for utilizar também a sua textura, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 tipos de textura que eu costumo utilizar, e essas texturas elas são diferentes em alguns pontos. Essa aqui é uma textura acrílica, é uma textura industrial utilizada em paredes, em casas, né, para fazer efeitos nas paredes, tá? Ela costuma ser um pouco mais dura, um pouco mais consistente. Essa textura aqui, quando você utiliza na sua peça em madeira, por exemplo, ou no seu trabalho, ela dificilmente depois de seca você consegue quebrar ou lixar com facilidade. Por quê? Você lixa, sim, claro, mas se você colocou em grande quantidade, você não consegue realmente, depois de seca, retirar lixando. Por quê? Porque ela é uma textura acrílica e, por ser assim, ela é um pouco mais resistente. Então, quando você mistura com cores, por exemplo, né? Se você colocar aqui uma gota de tinta, vamos colocar aqui uma gotinha da cor siena para mostrar para vocês. Quando você mistura essa massa com a tinta, se você colocar em pouca quantidade, ela ainda mantém, ó, ela consegue aceitar bem a tinta e ainda mantém uma textura mais endurecida, tá? Então, essa textura acrílica aqui é a que eu geralmente uso para fazer os trabalhos de stencil, trabalhos de massa com tijolos em massa, pedra, todo o efeito que eu quero fazer e quero dar com cores ou com texturas, eu gosto de usar essa textura aqui e esta aqui também, que é a pasta de modelagem, tá? Da Acrylex. Nós já vamos chegar lá um pouquinho, ok? Essa segunda, apesar de serem todas iguais, né, aos olhos, elas têm um pouquinho de diferença uma da outra, tá? Essa aqui é a massa corrida. Muitas pessoas se confundem, né, entre a massa corrida e a textura acrílica. A massa corrida, ela é muito utilizada, né, para fazer realmente efeitos de acabamento em paredes, né? Por quê? Porque ela é fácil de ser lixada. Depois de seca, quando você coloca um pouquinho passa uma lixadeira, passa uma lixa, rapidinho ela lixa com facilidade e ela vira um pozinho, né? Então e se você lixar bastante, ela costuma até sair tudo, né? Então, para que eu uso a massa corrida? A massa corrida eu utilizo para fazer fechamentos de imperfeições. Por exemplo, digamos que eu tenha lá uma peça no laser e essa peça tem um risco que eu quero tirar. Então eu venho, pego um pouco da massa corrida e passo por cima da minha peça para retirar então aquilo que eu não desejo pintar. É um risco que eu não quero que esteja ali. Ou quem sabe eu peguei uma madeira e eu quero tampar um furo, um buraco, eu também uso a massa corrida. Por quê? Eu passo em grande quantidade e depois de seca ela sai muito facilmente ao utilizar a lixa.
já é um pouco diferente da textura acrílica, e depois de seca fica muito mais endurecida, e para você retirar com a lixa, por exemplo, manualmente, às vezes é mais difícil. A massa corrida, ela sai com facilidade. Tanto é, se você fizer um trabalho de massa corrida e passar por sobre uma peça, pintar por cima e de repente você bater essa peça, pode ser que ela quebre e apareça o branco na peça. Ela quebra muito facilmente, tá? A massa acrílica já é difícil de quebrar. Ela já é um pouco mais complicada para isso. Então, você pode sim estar utilizando para os trabalhos em madeira essa textura acrílica, e para trabalhos um pouquinho mais mais para acabamento, fechamento de imperfeições, você pode usar massa corrida. Mas tem uma dica também muito importante, digamos assim, ó, que você estava construindo a sua casa, fazendo uma reforma e sobrou muita massa corrida. Você faz artesanato e você quer utilizar, só que ela é uma massa um pouco mais frágil e que quando você passa nos seus trabalhos, ela tem a possibilidade de quebrar. Então aí vem uma dica muito legal, que é para você deixar essa massa corrida um pouco mais consistente. Então aqui eu tenho uma porçãozinha de massa corrida e eu vou usar agora a cola Atelier da Acrylex, que é a cola branca, tá? Essa cola Atelier, quando você coloca aqui um pouco de cola misturando com a massa corrida, olha lá, coloquei um pouquinho de cola, tá? E vou misturar agora com a massa corrida. Ela vai ficar um pouco mais maleável e ela vai criar uma consistência que a cola vai fazer com ela a ponto de que você vai poder utilizar sem ter grandes problemas de quebra na sua massa, tá? Então, se você tem em casa massa corrida que sobrou lá da construção, né, da reforma da sua casa, você não quer jogar fora, quer aproveitar no artesanato, mas você sabe que ela é mais frágil, então você pode utilizar a massa corrida com cola, olha só. A gente mistura bem, ela já aumentou a consistência dela e ficou um pouquinho mais maleável. Então agora sim você pode passar essa massa aqui nos seus stencils, pode fazer tijolos, imitação de pedra, madeira de demolição, utilizando a massa corrida com um pouco de cola, e ela já fica bem maleável, tá? Olha lá. Ficou perfeita para utilizar também. Então, é possível utilizar a massa corrida? Sim. É possível utilizar também como uma forma de textura, e se você quer uma proteção maior, só misturar com um pouco de cola, certo? Agora nós temos aqui duas massas, que são duas texturas, né? Que são artesanais. Essas duas texturas são da Acrylex, e eu quero mostrar a diferença também, né? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês o gesso. O gesso também é um tipo de textura, mas que não é muito utilizado na madeira. A gente até pode fazer técnicas com ele, mas ele não é muito utilizado na madeira porque ele é um pouco mais líquido do que o normal. A pasta de modelagem aqui da Acrylex é, como o próprio nome já diz, né, que ela também é uma pasta acrílica, tá? Então ela é muito parecida com esta aqui, ó, com essa textura acrílica aqui. Na verdade, ela é uma textura acrílica também. Qual a diferença da textura acrílica da Acrylex com essas que a gente às vezes compra no mercado? Ela é sempre uma textura bem maleável, gente. Quando você abre o pote, ela tá sempre numa textura muito gostosa de trabalhar. Quando ela é nova, né, que de repente não tá ainda perto da data de vencimento, ela é bem viscosa. É uma massa muito gostosa, né, de você fazer um processo. Eu gosto muito de trabalhar com a massa da Acrylex em texturas mais delicadas, porque ela me permite fazer isso também, tá? Então ela é muito parecida com a textura acrílica. A diferença é que algumas texturas acrílicas industriais, ela vem um pouco mais endurecida. Às vezes ela tem
é uma consistência maior e às vezes acaba sendo um pouco mais pesada de usar, mas elas são muito parecidas, tá? Tanto a pasta de modelagem quanto a textura acrílica industrial. Eu posso também misturar todas essas aqui com cores? Posso misturar com cores, posso fazer trabalhos. O único cuidado na mistura de cores é a quantidade de tinta que você põe. Então, por exemplo, como nós não temos massas transparentes, eu sei que eu já usei uma massa americana transparente. Quem sabe a gente deixa uma dica aí para o pessoal, né, da indústria, para fazer uma massa transparente para gente. Eu já usei massa transparente americana e do qual eu consegui, por exemplo, colocar uma gota do marrom escuro e ter este marrom escuro como uma cor realmente forte. Aqui, por exemplo, ó, se eu quiser, vou colocar uma gota do sépia, tá? E quiser que essa cor fique sépia, eu não vou conseguir. Por quê? Para que ela fique muito escura, eu vou precisar colocar muita tinta. E se eu colocar muita tinta, a minha massa vai ficar mole demais para ser utilizada. Então eu nunca vou conseguir a cor ideal, porque as nossas massas, as nossas texturas são brancas. Eu ainda não encontrei no mercado nenhuma textura transparente que eu possa colocar, né? Talvez até tenha de outra empresa que eu não conheço, né? E vocês podem até me deixar aí a dica também. Mas olha só, aqui eu coloquei uma gota de sépia e olha o que aconteceu. Ela ficou um cinza mais claro. Exatamente porque as nossas massas, as nossas texturas são brancas e eu não consigo chegar na cor natural da tinta. Eu teria que comprar uma massa já colorida, né? Porque que ela fosse colorida industrialmente e aí sim ficasse com essa textura e as cores que a gente está acostumado a usar. Então, se eu for misturar qualquer tipo de cor nessas pastas, nessas massas, com certeza eu vou ter uma cor um pouco mais clara. E por último, eu tenho aqui a textura Snow. A textura Snow, a diferença dela é que ela é um pouquinho mais leve. Dentro da textura Snow, nós vamos encontrar três tipos de textura. Essa aqui é a soft, é a textura que não vem com nenhum tipo de grânulo. Ela é uma textura mais endurecida, mas muito gostosa de trabalhar, porque ela é leve e com ela, por ela ser um pouquinho mais durinha, eu consigo fazer efeitos até mesmo de desenhos. Se eu quiser fazer uma pétala de uma rosa, se eu quiser fazer uma pétala de uma flor, eu consigo trabalhar com essa textura e ela me deixa realmente um relevo muito gostoso de usar e de mexer, por ela ser também um pouco mais consistente. Você vai encontrar também a textura Snow com grânulos, né? Então você vai ver que essa textura com grânulos, ela é um pouquinho mais grossa e ela parece aquela massa que a gente costuma fazer o grafiato, sabe como? Na parede, que você passa com um pouco de areia. Então, assim, se você quer também alguma dessas texturas com um efeito de areia, você pode acrescentar a areia fina, pode ser areia do mar, essa areia do gato também, que você compra industrializada. Você pode misturar aqui nas suas massas e também fazer esse efeito de pedregulho, por exemplo, quando eu quero trabalhar uma pedra um pouco mais grossa, dar esse efeito de pedra, às vezes eu misturo um pouquinho de areia, ou eu já utilizo a textura Snow que já vem com os grânulos, né? Para você passar e colocar na sua peça, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês, né? E falar um pouquinho sobre as massas, exatamente por causa das dúvidas que muitas vezes eu vejo as minhas alunas perguntando em relação às texturas e qual a diferença delas. Todas elas, depois de seca, vão criar uma consistência, né, que vai dar uma certa resistência e o seu trabalho vai ficar realmente encantador com esses tipos de texturas que nós temos aqui.
né? Lembrando que a massa corrida, se ela não tiver com cola, com certeza você vai ter um pouquinho mais de problema de firmeza, porque ela acaba quebrando com mais facilidade, né? E mesmo quando você molha, ela fica úmida, a massa corrida, enquanto ela não estiver bem seca, ela pode sim ter algum tipo de diferença, né? De movimentação na textura dela por conta disso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as massas, né? Sobre cada uma delas. E que agora vocês possam saber também escolher o tipo de massa a ser utilizada, para que vocês querem usar e o que vocês podem fazer com elas também, ok? Obrigado por vocês estarem sempre conosco. Sexta-feira é sempre um dia de dica diferente para você. Espero que você tenha gostado e sexta-feira que vem nós voltamos com mais uma dica da Pintura Decorativa Brasil. Obrigado e até a próxima!